E aí, família, seja bem-vindo aí novamente ao canal. Aqui quem fala é o Leandro Terra. O assunto de hoje vai ser sobre claustrofobia. Claustrofobia é o medo que você tem de ficar em lugar apertado, muito encurralado. Você fica sufocado, começa a ficar angustiado. Só que eu quero falar sobre claustrofobia mental, psicológica. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai entender tudinho, direitinho. Só te peço que se você gostar, você se inscreva no canal, deixe um comentário, um joinha. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Claustrofobia emocional é quando você se sente apertado, sufocado por alguma coisa. De repente alguém, um parente teu que está na tua cabeça, de repente você mora com seus pais ficam ali o tempo todo na sua cabeça, te apertando, te deixando encurralado, ou por que não, seu chefe no trabalho fica ali te encurralando, te pressionando e você não sabe lidar com essa pressão, você se sente fechado ali naquele lugar e começa a passar mal, começa a ficar suando frio. Fique tranquilo, você não está sozinho, existem muitas pessoas passando por isso, eu já passei por isso, eu já superei. Muitas das vezes quando a vida começa a me pressionar, isso tenta de novo me puxar lá para trás, mas eu já sei as armas certas para combater isso daí. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentiremos pressionados pelas pessoas. É inevitável. Eu não posso dizer, eu já passei por isso, eu já tenho experiência, não vai acontecer mais. Vai acontecer de novo. Enquanto eu estiver aqui nessa vida, vai acontecer. Só que hoje, eu já não fico me vitimizando, já não fico suando frio, eu parto para cima. Se é alguma pessoa que está em cima de mim, eu ignoro aquela pessoa. Se tiver que combater, não estou dizendo brigar com a pessoa, né? Mas combater, se defender contra aquela pessoa, nem que seja na justiça, nem que seja dialogando, eu vou chegar diante daquela pessoa e vou falar. Se é um familiar, alguém que eu tenho que conversar com mais cautela, vou chegar, vou impor as regras ali, vou botar aquela linha da barreira que eu falo, que a pessoa não pode ultrapassar aquela linha, porque já é uma falta de respeito com a minha pessoa, assim também como uma pessoa quando traça a linha, eu não posso passar também para nos respeitar. Na claustrofobia física, a gente tem que reconhecer o local, o ambiente, e então se adaptar àquilo dali. Você faz alguns exercícios de respiração, de levar o seu pensamento para outros lugares para você se adaptar, porque o nosso corpo, nós seres humanos, somos totalmente adaptáveis. Se me colocar em algum lugar onde eu fico agoniado, vou ficar ali 1, 2 semanas, se eu não me desesperar e eu trazer minha mente para aquele local, eu vou conseguir me adaptar. Agora, se eu entrar em desespero, em parafuso, aí já era. As coisas só vão piorar. E se a claustrofobia do espaço físico é assim, a mental também é. Do mesmo jeito, você tem que se adaptar ao ambiente. Você tem que se adaptar àquilo que está acontecendo em volta de você. Você tem que acreditar que todas as coisas acontecem por um bem maior. Por mais que as coisas sejam difíceis, Deus permite isso na nossa vida para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Você anda de bicicleta, você tem que cair, você tem que se machucar, você tem que tomar susto, você tem que ter medo para você poder aprender. Aprender a dirigir também, você tem que ir ali devagarzinho, com medo, olhando para um lado, para o outro. Talvez você vai bater, vai vir um trauma, você tem que vencer o trauma, você não pode parar. Se você continuar, você daqui a pouco vai estar dirigindo com os olhos fechados. É assim que funciona. A claustrofobia emocional, ela vai te pressionar, vai te esmagar, vai levantar pessoas contra você. A Bíblia, a palavra de Deus, relata que nós temos um inimigo das nossas almas. E esse inimigo, ele vai tentar sugar suas forças, seu emocional. Ele não gosta de você, não por sua causa, mas por causa de Deus. Mas o lado bom é que nós também temos um Deus bondoso que está disposto a nos ajudar, que ele fala o tempo todo para a gente não ter medo, que a gente não está sozinho, que ele vai nos encorajar. Então a gente tem que se apegar a isso, se apegar a esse Deus. Você precisa conhecer da palavra, ler da palavra, conheça mais de Deus, que ele vai te ajudar quando vem essas crises emocionais sobre a sua vida, essas claustrofobias emocionais. E uma das coisas que você precisa fazer urgentemente é reconhecer. Olha só, eu sou claustrofóbico. Eu preciso me libertar dessa claustrofobia emocional. Você tem que reconhecer que em ambiente de trabalho com muita pressão você não consegue se desenvolver. Se você não consegue ao ponto de fazer terapia, pedir Deus para te tratar disso, se você não está conseguindo, então você tenta arrumar outro emprego. Eu não estou falando para você largar o teu emprego. Não de uma hora para outra, mas você vai procurar uma outra empresa e depois você vai para lá, sabendo que você corre risco de chegar lá e pegar alguém pior ainda, se você está fugindo de alguém, de um chefe, alguma coisa assim. Se for no casamento, cara, casamento eu não te aconselho a terminar, te aconselho a você tentar restaurar, tenta mudar você primeiro, para que depois você mude aquela pessoa, porque de repente você está achando que aquela pessoa está te botando entre um cubo ali dentro, te sufocando, e você que está botando aquela pessoa no cubo e ela só está apenas reagindo contra você. Então, tem que ser examinado. O casamento é muito complexo, por isso que eu não gosto de dar opinião, porque às vezes a gente tem o costume de olhar só um lado, quando os dois lados pode ser complexo. Aí você critica pra caramba a outra pessoa porque está escutando do outro que está se vitimizando, quando na verdade é aquele outro que está se vitimizando que pode ser o alvo principal de toda aquela confusão. Voltando agora para a claustrofobia emocional, então de repente você está se sentindo pressionado no teu casamento, amassado, mas quem te garante também que não é você que está fazendo isso e a pessoa só está reagindo. Então tem que ser examinado.
É muito fácil você abandonar o seu cônjuge e se relacionar com outra pessoa, que pode ser até pior. E aí você vai ter uma claustrofobia emocional dupla, 2 vezes mais. O medo de julgamento, a ansiedade de falhar, a sensação de não pertencer a algo, não pertencer a certo ambiente. Isso tudo são emoções que vêm dessa claustrofobia. Você precisa dar nome para essas coisas. Olha só, eu sou ansioso. Eu tenho medo de falhar. Não, eu não consigo me adaptar a um ambiente porque eu não tenho relacionamento com as pessoas. Eu não consigo mais me relacionar com as pessoas devido às coisas do passado que já aconteceu. Inclusive, eu vou até gravar um vídeo falando sobre o medo de se relacionar com as pessoas. O próximo vídeo vai ser isso daí. Então já se inscreve no canal para você ficar ciente, porque toda semana eu tô colocando vídeos aqui. Você inscrito no canal, a notificação vem para você, tá bom? Quando você começa a verbalizar, quando você começa a falar o seu problema, as suas dificuldades, você traz isso à tona pro seu consciente. E aí você consegue lutar com mais força. Minha fraqueza é essa daqui. Então eu vou bater de frente com isso daqui. É aqui que eu vou tratar, aqui que precisa ser tratado. Essa semana eu passei por algo assim, que eu tava tendo, sabe, um certo bloqueio com algo, e aí eu tava me lamentando e, de repente, eu conversando com Deus, Deus começou a me mostrar, você precisa melhorar nisso daqui. E aí eu comecei a falar, Deus, me dá força, me ajuda a vencer isso daqui e tal. E eu comecei a tratar aquilo dali como um desafio, não como um vitimista que estava sendo vítima daquilo. Eu comecei a tratar aquilo ali como um adversário. Não, essa aqui é minha fraqueza sim, mas eu posso mudar isso daqui. Eu reconheci que eu tinha aquela fraqueza ali, eu parei de me cobrar. Eu ficava me cobrando, por que eu tô dando mole aqui? Por que eu tô vacilando nisso daqui? Quando eu falei assim, não, eu tô vacilando porque é minha fraqueza, eu sou um ser humano, eu tenho que tratar disso. Que eu não parei de brigar comigo mesmo, que eu saí dessa caixa, dessa claustrofobia emocional que tava me esmagando, aí eu comecei a bater de frente. Não, isso aqui é minha fraqueza, isso aqui, hoje é minha fraqueza, amanhã não vai ser mais, e eu tô tratando. E as coisas estão funcionando. Você tem que identificar o que está te prendendo dessa caixa, o que está te prendendo dentro desse lugar que está te sufocando, que está te angustiando. Você tem que se adaptar ao local onde você está para depois você arrebentar essa caixa e sair daí de dentro. Você precisa também entender da onde que surgiu isso, por que que isso surgiu, por que isso se tornou uma fraqueza na sua vida. Isso que eu estou passando, eu sei que são coisas lá de trás. A da minha juventude, da minha infância, da minha criação, está explodindo agora. Eu sempre vim controlando, mas nunca vim em excesso. Dessa vez tá vindo em excesso, então tá explodindo. Talvez pela minha idade, eu já tô suportando mais de tanto que eu já bati de frente com isso. Só que agora eu tô reconhecendo que eu preciso sair dessa caixa. Essa caixa claustrofóbica, ela tá me sufocando. E eu vou sair. Porque os meus sentimentos são ligados em Deus. E Ele que me mostrou a saída, porque eu tava desesperado, pensando assim do meu jeito. Por que eu ainda fico preso nisso? E nessa semana eu tive uma resposta de Deus dizendo que isso aí é uma fraqueza minha, que eu sou ser humano. Você lembra do apóstolo Paulo na Bíblia? Eu gosto muito de citar a Bíblia, porque a Bíblia é mágica, né? A Bíblia é magnífica, a Bíblia é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele fazia tudo aquilo que ele fazia em nome de Deus. Antes dele se converter também, já era uma pessoa usada pelo Sinédrio, pelos fariseus. Quando ele se converteu, ele começou a ser mais usado por Deus. E ele tinha uma fraqueza, um espinho na carne, que ninguém sabe até hoje o que é. Mas Deus sabe, ele pediu a Deus para tirar, Deus falou assim, não vou tirar. É aquilo dali que botava o cabeça em Paulo. No meu modo de pensar. Eu não sou nenhum conhecedor da Bíblia, né? Estou falando pelo básico. Então, cada um de nós temos esse espinho na carne, essa claustrofobia, esse que nos prende. A gente tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a se desenvolver e talvez ser curado. No caso do Paulo ali, Deus não quis curar. De repente, porque o cara tinha um ego muito alto, então que dali botava ele no lugar. Então tem coisas também na sua vida que você vai estar ali, combatendo o tempo todo. E Deus não vai tirar, que de repente é isso aí que te segura, que te mantém, que coloca a cabeça em você. Tem que se adaptar a isso. É a tua claustrofobia, isso aí que te coloca dentro da caixa, que te deixa agoniado. Tem que lutar contra isso. Lembre-se da meditação, da oração, respira fundo. Lembra que eu falei? A gente é adaptável. Quando você está num lugar nervoso, aquilo tudo, você tem que se acalmar. E você não vai se acalmar se você não paralisar, firmar teu pensamento, focar em alguma coisa. Eu foco em Deus. Quando as coisas estão caos, que tá tudo de cabeça para baixo, que eu não estou conseguindo fazer nada, eu paro, olho em volta, eu vejo tudo aquilo em volta de mim, toda aquela bagunça, e foco em Deus. Foco em Deus porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele vai me proteger. E ali eu começo, sabe, respirar, eu começo a botar meu pensamento nele, que aí eu tiro o foco das outras coisas e foco nele. Foca no Senhor, foca os seus problemas nele, que aí você vai esquecer as outras coisas que estão em volta de você, e aquilo ali não vai te amassar. Você não vai se sentir encurralado. Vencer a claustrofobia não vai ser de uma hora para outra. Você tem que respeitar a sua personalidade, quem você é. Se o teu medo é de falar em público, vai falando em público aos poucos,
vai se soltando, faz igual eu, vai gravar vídeo, entra no curso de teatro, se você participa de algum evento, alguma ONG, alguma igreja, entra, geralmente tem teatro nesses lugares, tenta lá fazer um teste, vai que você é aprovado, isso vai te desenvolver, porque você não só vai apresentar a peça, mas você vai ensaiar. O mais importante do teatro é o ensaio, você conseguir se desenvolver, você justificar, falar, isso é muito importante. Então, é aos poucos, leva tempo, mas também você tem que ir minando tudo aquilo que você sente que é fraqueza. Se você sente que tem uma mina ali, você precisa dar um passo, joga uma pedra para que aquela mina ali possa explodir, o caminho possa se abrir. Mas como você vai saber onde está minado? Geralmente os soldados antigamente, né, vinham com a máquina assim, bipando, e achavam onde tinha mina. Essa máquina é Deus, Ele vai te mostrar os campos minados, você vai entender. Pede direção a Deus. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, ainda vai indicar para um próximo, vai indicar para um amigo que talvez esteja passando por isso também. Tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa os comentários. Se você é novo aqui, tem outros vídeos aí no canal, sinta-se à vontade para falar alguma coisa, para comentar. Só não esquece de se inscrever, dá uma força pro canal, isso é muito importante, o canal tá começando agora. Eu tô aqui toda semana colocando vídeo e eu tenho certeza que esse vídeo vai para as pessoas certas, para poder transformar a vida dessas pessoas, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.